Boa noite, Vitor. Boa noite, Ana. Como a Ana relatou, vocês estavam com problema de acesso no link, não estavam conseguindo, então por isso que eu aguardei mais 10 minutos, tá? Mas, como a gente diz, vamos respeitar vocês que estão aqui em sala de aula e eu vou dar aula para vocês. Então, por sugestão da outra turma, eu criei o link permanente para vocês até o final do semestre. Então, este link... desculpe, estava com a câmera fechada. Este link, ele é para vocês até o final do semestre, tá? Então, toda semana, este será o mesmo link de vocês acessarem. Já se querem salvar ele no celular, alguma coisa, para ficar mais fácil para vocês. Salvo orientações da universidade, ele está salvo para vocês até o final do semestre. Certo? E também eu disponibilizei um material para vocês lá, conforme eu havia solicitado já na primeira aula, que eu ia disponibilizar um material que vocês deveriam fazer uma pré-leitura antes de vir para a sala de aula. O que seria essa pré-leitura? Para vocês virem para cá já sabendo do que nós iríamos tratar em aula. E aí eu quero saber da Ana e do Vitor. Vocês leram o que acharam do material? O que acharam do material que eu disponibilizei para vocês? Foi muito material? Foi pouco? Posso disponibilizar mais? Lembro a vocês que bem no começo da primeira aula também eu falei que a interação de vocês também vale nota, tá? Então, nesse semestre, também, além das as duas avaliações que vocês têm, e mais a prova, eu tenho uma avaliação da interatividade de vocês na nossa sala virtual, tá? Nas nossas aulas online. Então, principalmente se vocês estão em sala de aula e não estão interagindo, em vez de vocês ganharem pontos, vocês vão perder. Estão lembrados disso? Vocês iam começar com 10 pontos, né, em sala virtual, e poderiam chegar ao final com 0. Estão lembrados? Então, principalmente vocês que estão aqui, vocês têm que participar. E essa participação, não são obrigados a abrirem a câmera, né? Vocês não são obrigados, não posso obrigar vocês a abrirem a câmera, mas vocês têm que interagir com as aulas. Vocês precisam ler o material que eu mandei, que eu já mandei faz dias, né, que mandei para vocês, ele está lá disponível, de forma de fazer uma interação com a nossa aula. Senão vai ficar aquela aula que eu vou ficar aqui explicando para vocês e vocês vão dormir e deixam o computador ligado. Vitor, vamos lá. Pode erguer a mãozinha ali, se quiser falar, pode escrever no chat, o Vitor, a Aline também, vamos lá. Se vocês não falarem nada, eu vou ficar aqui quietinha, não vou nem dar aula para vocês. Aí está dando uma olhada agora, Vitor? E durante a semana, não olhou? Ok, ao menos, então, não olharam, o Vitor está olhando e a Aline disse que não leu. Então, vamos lá para a apresentação. Mas da próxima semana, esse material, inclusive, que tem ali, não é tudo para a aula de hoje, tá? Inclusive, eu coloquei lá no arquivo, que é um material para diversas aulas. Então, significa que vocês vão ler, por isso já que eu disponibilizei o material para diversas aulas, para vocês lerem, irem pesquisando, irem buscando conhecimento para vocês chegarem na aula e poderem discutirem comigo, ou dialogarem sobre o tema que nós estamos na aula. Senão vai ficar aquela aula monótona, eu vou ficar aqui falando sozinha, e vocês vão ficar com a câmera desligada, com os microfones fechados, só sendo passivos ali, só sem contribuição nenhuma. E não é essa a ideia da aula, tá? Então, lembrando, vocês começaram o semestre com 10 pontos em participação em sala de aula. E, conforme vai passando as aulas, vocês vão perdendo os pontos se não participarem. Ok? Isso vocês... E se vocês tiverem dúvidas, podem ir lá ver na primeira aula que a gente tem, que está gravado, que vocês têm acesso ao link da aula gravada também, que está no YouTube também. E hoje eu estou de novo repetindo. Desculpa minha se eu estou sendo incisiva, mas estou só lembrando a vocês, tá? Então, a importância que vocês têm que participar das aulas e
buscar o material, ler, pesquisar, e a aula é para vocês tirarem as dúvidas, tá? E para a gente prosseguir também, mas só que eu preciso que vocês interajam. Sem a interação, é impossível a gente conseguir ter uma boa aula, tá? Então, a nossa disciplina, que é a análise das demonstrações contábeis, alguns chamam de demonstrações financeiras, né? Mas se vocês ouvirem demonstrações financeiras, demonstrações contábeis, não muda nada, é a mesma coisa. Então, o objetivo, né, da nossa disciplina, vamos só dar uma lembrada para vocês, que semana passada vocês foram para a praia todos, no carnaval, que eu sei, já passearam, esqueceram de todos os nossos objetivos das nossas aulas. Então, é dotar o aluno de domínio técnico da análise e interpretação das demonstrações contábeis, né? O que é essas demonstrações contábeis? Vocês vão ter balanços, vocês vão ter análise, vocês vão precisar fazer análise das análises contábeis, ou seja, vocês vão estar munidos de balanços contábeis, ao qual vocês precisarão analisar os números, porque os números falam. Eu sempre digo para vocês, os números falam, e eu preciso tirar as falas desses números. Se eu não apertar os números, eles não vão falar nada. Eu preciso apertar eles para eles falarem. Como que eu vou apertar? Eu vou fazer uma análise para eles. Vou fazer uma análise dos números. Vou analisar os resultados daqueles números. Por isso que a gente fala de análise das demonstrações financeiras ou das demonstrações contábeis. Dependendo de cada autor, ele trata a nomenclatura de forma diferente, porém o conteúdo é a mesma coisa. Aí alguém vai me dizer, é a mesma coisa? Não, professora. Não é, um trata das demonstrações financeiras, tá? Aí, por que uns tratam as demonstrações financeiras? Porque alguns vão tratar só os aspectos financeiros das demonstrações. Ou seja, vão trabalhar no caixa, vão trabalhar em banco, vão trabalhar na rentabilidade. Então, isso, os que trabalham só em cima disso, é só as demonstrações financeiras. Aqueles que dizem, eu vou trabalhar a análise das demonstrações contábeis, eu vou trabalhar toda a contabilidade em si. Eu vou fazer uma análise de todo o balanço, de toda a contabilidade, tá? Então, por isso que ainda dentro das análises, das demonstrações financeiras, demonstrações contábeis, eu posso dar um enfoque maior para o lado financeiro ou para o lado contábil, certo? Se eu sou um gestor, se eu sou um administrador financeiro da empresa, é óbvio que eu vou fazer toda a minha análise em cima das demonstrações financeiras, contábeis financeiras. Agora, se eu sou um analista contábil, eu vou analisar tudo. Ok? Então, esses são os dois aspectos, por isso que existem essas duas nomenclaturas, que alguns autores tratam de forma um pouquinho diferente, tá? Aqui, como eu já tinha falado para vocês, a metodologia, as aulas expositivas, o uso de laboratório. Por que eu uso de laboratórios? Trabalho em classe, né? O que é esse trabalho em classe? Aulas expositivas é isso que eu estou fazendo para vocês. Uso de laboratórios, vocês precisam pesquisar, vocês precisam ir até a biblioteca, buscar material, buscar livro, as bibliotecas estão abertas, tem a biblioteca virtual, que vocês podem acessar também. Se vocês têm dúvidas de como acessar a biblioteca virtual, vocês agendem um horário com o pessoal da biblioteca, vejam como é que funciona, eles auxiliam vocês. Vocês podem acessar vários periódicos, vários e-books, vários materiais que tem na biblioteca, que não precisa ser da forma física, tá? Mas vocês precisam fazer isso. Trabalhos em classe, o que é esses trabalhos em classe? É o trabalho que vocês vão fazer aqui, como se vocês estivessem em sala de aula. Só que nós vamos precisar trabalhar aqui. Hoje tem o Vitor e a Aline. O Vitor e a Aline vão trabalhar em classe. O que é? Os dois vão, né, depois vão estar sentados ali, cada um na sua casa, mas vamos estar trabalhando, vamos estar discutindo algumas questões. Isso é trabalho em classe. Indiferente se vocês estão quilômetros de distância, mas estão trabalhando em classe, tá? Então, o que é a nossa disciplina, né? A introdução dela
Só um pouquinho para assim alguém, ou será que foi meu telefone? Só um pouquinho, gente. Aline, já chegou mais gente, que bom, o Vitor, a Paola, a Raquel, eu não ouvi vocês entrarem, a Sharon, não ouvi vocês entrarem, bem-vindos, tá? Então, para os que chegaram depois, eu estava falando que quando vocês começaram o semestre, se alguém chegou, eu já tinha falado isso, por favor, me chame e diga. Quando vocês começaram o semestre, vocês começaram com 10 em participação em sala de aula, que é em sala virtual, tá? Em sala online, da forma que nós estamos. E conforme vocês estão em sala e não estão participando, vocês vão perdendo pontos. Como? Professora, como é que tu vai lembrar? Sim, eu vou lembrar. Hoje de tarde, por exemplo, eu passei a tarde toda assistindo uma aula do semestre passado, que teve um aluno que reclamou, isso é da pós-graduação, teve um aluno que reclamou que ficou com a nota zerada e que ele jura que apresentou o trabalho. Ele não apresentou. E, para mim, eu enviei um relatório para a universidade e tal, das notas, e ele foi zerado, ele não apresentou. E ele disse que apresentou junto com a turma tal. Ele me deu todos os números dos colegas, tudo. Aí passei 2 horas lá de tarde assistindo a aula, reassisti, ver se em algum momento ele fez alguma intervenção. Não tem o nome dele no PowerPoint de apresentação, ele não estava em sala de aula, então, quer dizer, que bom que a gente tem a aula gravada, eu posso ver isso, porque até então eu poderia achar que eu tinha deixado de fazer uma avaliação e encaminhar para a universidade, tá? Então, agora de noite, tem que ver mais alguns aspectos, vou rever a aula de novo, então, por isso que eu digo, isso é muito bom a aula estar gravada, porque a gente volta lá e verifica a aula. Então, realmente, o aluno tinha 3 trabalhos, não me entregou nenhum, e no trabalho final, que era uma apresentação de trabalho, ele também não fez. Então, eu assisti todas as aulas que eu dei, de uma por uma, para ver toda a nota dele. Realmente ficou com 0. Então, por isso que eu estou dizendo isso para vocês. Como que eu vou saber se vocês têm participação ou não? Se for necessário, eu revejo todas as aulas de novo, tá? Então, para os que chegaram depois. Aqui, o que é a introdução dessa análise vertical horizontal? Eu sei que no começo é um pouco chato, um pouco difícil da pessoa entender, eu tenho dificuldade de entender o que é horizontal, o que é vertical. Mas a gente vai entender, vai memorizando. A introdução disso como eu já tinha também falado, a análise ela tem a função maior, o objetivo é de avaliar o aspecto financeiro, o aspecto econômico, o aspecto de desenvolvimento, o aspecto de crescimento da empresa, o aspecto de inércia da empresa, o aspecto de regressão de uma, como é que eu vou dizer, de um caminho para uma falência. Enfim, são essas são os princípios da análise. Quando a gente pega, se eu pegar um exemplo, se eu pegar balanços de uma empresa de 5 anos, balanços bem elaborados, bem fidedignos, bem feitos, eu já consigo perceber que a empresa, onde está o problema da empresa. Em qual conta, em qual parte da empresa que está o problema. Porque daí eu posso fazer uma análise horizontal, onde eu venho acompanhando de conta por conta, dentro de um período de 5 anos, por exemplo. Ok? Então, eu posso acompanhar a evolução dela. E aí também, o que eu posso ver dentro de uma análise vertical, que é dentro do próprio exercício, dentro do próprio exercício social, eu posso acompanhar aonde está o problema dentro de cada conta. Eu preciso descobrir um problema, por exemplo, assim, o que é muito comum as empresas fazerem quando estão com problemas financeiros, essas coisas, começam a demitir pessoas,
né? Começam a cortar custos, eles dizem, vamos cortar custos, mas o que é custos? Aí tá, começa a cortar pessoal, começa a cortar a produção, ok? Agora, tu começa a cortar pessoal, folha de pagamento, né? Mas tu tá sabendo cortar as pessoas certas? Aí você tá cortando e começa a cortar o pessoal lá da produção também. Agora, você nunca mediu a produção por pessoa, você não tem ideia quanto aquelas pessoas produzem, porque eu não vou muito bem com a cara de uma determinada pessoa, aquele setor de produção eu mando embora, não é por ali. Tá? Então, se eu fizer uma análise vertical, dentro de um período, que a análise vertical é de cima para baixo, a gente faz uma análise dentro por exemplo, estou fazendo o ativo, estou fazendo todas as contas do ativo, cada uma das contas delas em relação ao meu ativo total, ok? Vamos imaginar nosso ativo, isso é uma análise vertical. Então, eu consigo ver o quanto cada uma daquelas contas representa no total do meu ativo. Certo? E aí eu consigo ver o quanto percentual de cada conta representa em relação ao total do meu ativo. Quando eu vou para o meu passivo, sigo a mesma ordem, só que eu vou fazer cada conta do passivo em relação ao meu passivo total. E aí vem aquela questão que eu disse para vocês. Eu vou cortar pessoal. Mas aí, a pouquinho, você começa a ver o problema da folha de pessoal, que eles dizem que é muito alto a folha de salários. Mas só que eles consideram folha, normalmente existe uma confusão ou não existe uma divisão entre salários e prolabores. Entra tudo no mesmo bolo, como a gente diz, tudo numa farinha do mesmo saco, tá? Como a gente vai dizer, ou um saco de gatos, né? É tudo lançado na contabilidade como salários, mas prolabore é uma coisa e salário é outra. E daqui a pouquinho você começa a mandar embora funcionários e mantém-se algum prolabore alto, algumas pessoas com prolabore alto, que o prolabore é o salário dos administradores, dos gestores da empresa, ou dos proprietários da empresa, melhor dizendo, porque não teve essa análise para saber quanto, naquela folha de salários lá, quanto que aquele salário representava em relação ao meu ativo total. Agora, daí eu preciso separar o que é salário e o que é prolabore. Daqui a pouquinho, aquilo que eu chamava como salário, né? É 70% do meu ativo, do meu passivo, por exemplo. 70% o meu salário. Realmente é bastante. Agora, quando eu faço uma análise separada, quanto por cento efetivamente era de salário e quanto por cento era de prolabore? Aí você vai ter que ser feito, isso se chama de análise vertical, que é cada uma das contas em relação ao passivo total, ou cada uma das contas em relação ao ativo total. Tá? Então, cada uma do seu lado. Isso a gente faz de uma por uma, tá? É enjoadinho, mas é fabuloso, é fantástico ver os dados, ok? Isso é análise vertical. Já a análise horizontal é aquela do horizonte. O que é? Um horizonte, imagina se aí quando a gente está na praia, que acorda de manhã e olha para o horizonte, né? Ou tu vê assim, aquela coisa maravilhosa, né? O sol, o mar, aquela coisa, aquilo é um horizonte. Então, é um horizontal. A gente faz em relação ao período, sempre ao período presente, em relação ao período passado, mas considerando sempre o período presente, que eu digo não, desculpa, o período atual, o último período. Qual foi o nosso último período completo que nós tivemos agora? 2020. Então, eu vou analisar 2020 com 2019. Aí alguém vai dizer, professora, mas agora já foram 2 meses, e se eu quiser fazer análise por bimestre?
Pode, perfeito, pode fazer análise por bimestre. Mas, então, sempre eu vou ter que fazer comparando o mesmo período. Sempre o mesmo período. Então, se eu vou comparar o primeiro bimestre de 2021, eu vou comparar meu primeiro bimestre de 2020, o primeiro bimestre de 2019. Então, isso é uma análise horizontal, tá? Então, eu comparo o crescimento de um ano para o outro, horizontal, ou o decréscimo das contas. Então, eu analiso neste sentido, mas sempre eu analiso o mesmo grupo de contas. Se eu estou analisando o ativo, eu analiso o ativo. Se eu estou analisando o passivo, eu analiso o passivo. Então, a gente sempre vai analisar o mesmo grupo de contas. Né? Eu não vou poder fazer uma análise do passivo com o ativo, de forma nenhuma. Tá? E essa análise dos indicadores, o que é? Depois que a gente já fez essas duas análises, vertical e horizontal, a gente começa a trabalhar com essa análise dos indicadores. Isso que se chama de indicadores financeiros, né? Indicadores não financeiros não é o caso, nós não vamos trabalhar com indicadores não financeiros, porque nós aqui trabalhamos só com indicadores que são números. E aqui nós temos N fórmulas que a gente vai trabalhar, mas N, imagina um monte de fórmulas que a gente vai trabalhar, que a gente vai encontrar esses indicadores. Só nós temos que ter cuidado quando a gente for trabalhar esses indicadores aqui, análise dos indicadores. Eu não posso dizer, tá alto, tá baixo. O indicador deu 3%, tá muito alto. Mas o que é muito alto? Deu 3%, está muito baixo. Mas o que é? Eu estou comparando o que com o que nesses indicadores? Então, eu tenho que ter uma base. O que eu vou fazer? Eu posso, quando eu estiver fazendo esses indicadores aqui, eu posso fazer os indicadores somente dentro da minha empresa, como também eu posso fazer esses indicadores baseado em empresas do mesmo ramo da minha empresa. Tá? Então, quando eu faço esses indicadores somente da minha empresa, são para as questões internas, para a minha gestão da minha empresa. Agora, quando eu faço esses mesmos indicadores comparando com outras empresas, eu quero saber como a minha empresa está em relação ao mesmo segmento da minha empresa com as outras do mercado. Tá? Então, assim, como que eu vou fazer isso? Bom, imagina-se assim, eu tenho uma empresa que vende um determinado produto em Lages, essa é minha referência. Então, como é que eu vou trabalhar? A minha referência é a empresa que está do meu lado. Então, esse é o indicador que eu vou trabalhar. Como está a minha empresa em Lages? Agora, quais são os indicadores nacionais ou regionais? Como está a minha empresa em relação ao mercado local? Isso se chama indicadores locais, tá? Como está a minha empresa em relação ao mercado local? Como está a minha empresa em relação ao mercado nacional? Agora, se eu sou uma exportadora, eu quero exportar produtos, importar, independente que for, eu preciso conhecer os indicadores internacionais. Por isso que quando eu disse assim para vocês, 3% é muito bom, mas é muito bom em relação a quem? Pode ser muito bom internamente, dentro da minha empresa. Agora, deu 3% para mim, mas o meu concorrente aqui fora, o indicador dele está dando 6. Então, é muito bom para quem? Não está bom. Alguma coisa está acontecendo de errado dentro da minha empresa. Tá? Então, eu tenho 3, mas o meu tem 6. Agora, se o meu indicador der 6 e o do meu vizinho deu 3, ok, eu estou bem? Eu estou tranquilo estou tranquilo. Agora, eu quero vender para o mercado nacional. E o indicador
do mercado nacional, das empresas, é 8, e o meu está 3. Significa que eu tenho alguns problemas dentro da minha empresa, que esses indicadores aqui eu não tenho condições de competir com as empresas do mercado nacional. Eu até conseguiria chegar perto do mercado local, mas eu tenho alguns problemas dentro da minha empresa que eu preciso resolver, esses indicadores, tá? Então, sempre tem que pensar assim, qual o mercado? E o mesmo segmento. Eu não posso avaliar um supermercado com um frigorífico, por exemplo. Como é que eu vou avaliar isso? Então, eu tenho que avaliar empresas nas mesmas proporções de tamanho, no mesmo nicho de mercado. Então, isso são detalhes que precisam ser cuidados, tá? Então, quando a gente, por exemplo, assim, a gente vai fazer essas análises, vai tudo faceiro levar o relatório para os gestores e leva uma planilha lá cheia de resultados, de percentuais, de números. Primeira coisa que o gestor vai olhar, sim, mas o que é isso daqui? O que significa esses números para mim? A gente precisa conhecer, né? A gente precisa, olha, senhor, aqui nós estamos com tanto por cento, o nosso mercado local é 6, nós estamos em 3, e aí, baseado em todas aquelas outras análises que eu fiz anteriormente, vertical, horizontal e todos os outros indicadores, constatou-se o seguinte, aí tu faz esses apontamentos. Então, por isso que servem os indicadores, tá? Então, são fórmulas. Aí vocês vão dizer, professora, como é que eu vou aprender todas essas fórmulas? Nem eu sei de cor todas, algumas eu sei, eu não sei, a gente tem, por isso que a gente tem que estudar e por isso que a gente tem que ter material. Então, a gente procura as fórmulas, faz os cálculos, só que a gente precisa saber o que é uma coisa, o que é outra, para a gente poder fazer os cálculos, tá? Então, esses aqui, é apaixonante trabalhar nisso aqui. É um sonho que eu tenho de trabalhar fazendo essas coisas aqui, ó. Somente isso. Eu sou apaixonada por essas coisas. Tá? Análise de capital de giro. O que é esse capital de giro? Quanto que a empresa tem de capital de giro? A gente sempre fala assim, a empresa está sem capital de giro. Vocês já ouviram falar desse termo? A empresa está sem capital de giro, o que é? Me ajuda aí, o pessoal. Eu ainda não me curei direito da gripe, eu tenho que tomar água e parar de falar um pouquinho. Alguém olhou aí o que é capital de giro? Quer falar? Será que foram embora todos? Me deixaram sozinha aqui? Tá cedo ainda para ir embora. Tipo, para comprar estoque, para fazer a empresa funcionar no dia a dia. Isso. A gente ouve dizer, estou sem capital de giro. Isso é dinheiro no dia a dia que a gente precisa, né? É dinheiro rápido. Agora, e aí entra aquela questão: estoque é capital de giro? Eu acho que sim, porque na verdade ele está ali no ativo circulante, então é uma coisa que você pode vender e fazer dinheiro rápido, né? Fazer caixa, por exemplo. Uhum. Tá, alguém mais concorda? Ei, vamos lá. Oh my God, foram embora todos, tá? Então vamos lá. Quem que falou foi a Sharon. Sharon. Eu fiquei na dúvida se era Sharon ou a Aline. Sharon. Aí eu te pergunto assim, tá, Sharon? Vamos lá. Eu hoje, 5h30, eu fui verificar todas as contas, né? E fiz uma análise lá de tudo que eu tenho para pagar até sexta-feira de noite, né? Até sexta-feira no final do expediente, tudo que eu tenho para pagar. E eu tenho 2 milhões para pagar, tá? 2 milhões de contas para pagar, né, para uma série de coisas. 2 milhões.
e eu consultei no banco, consultei no meu caixa, tem 800 mil. Sendo que amanhã já vence, tem 1 milhão para pagar. Amanhã tem 1 milhão para pagar. Bom, o que eu faço? Eu vou lá no meus clientes, no banco, levo o estoque lá para pagar? Nesse caso não dá, hein? Não tem como. Então, entende essa questão? Estoque é circulante, ok? Mas, assim, mesmo que você tenha um mercado, tá? Alguém diz, mas eu faço uma mega promoção, ok? Você constatou hoje, né? Até você contratar o marketing, o pessoal de marketing, as coisas para fazer a divulgação, para fazer uma grande, como é que se chama? Uma promoção, enfim, para chamar cliente lá para você. Veja que amanhã é quinta, né? Até você fazer isso, até chegar no ouvido da população, pensando que nós estamos no final do mês, tá? E sexta-feira é depois de amanhã. Então, quando a gente pensa assim, estoque, eu faço dinheiro rápido. Nem sempre. Nem sempre, depende. É nesse sentido que eu quero. Alguém mais concorda ou não? Sharon, acho que ficou você e eu só, né? Não sei, acho que sim, professora. Ô, professora, então eu posso dizer que o capital de giro são só as disponibilidades? São as disponibilidades. Caixa, banco, aplicações financeiras, né? Essas. Isso é o que eu vou ali, ó. Né? Aí tu pega o celular, vai lá no aplicativo, né? Transfere de uma conta para outra, né? Isso tu faz né, rápido. O estoque, você diz, ele pode ajudar, claro, eu vou fazer uma promoção amanhã, vou, sei lá, vou fazer qualquer coisa, vou mover meio mundo, entende que isso é custo, tudo muito rápido, né, custo, e tu nem sabe se tu vai ter o retorno também, porque considerando que nós estamos no final do mês. E o que acontece quando chega no final do mês? Eu vou falar por mim, não vou falar por vocês, tá? O que acontece quando chega no final do mês? Eu sei que não é o caso de vocês, é só o meu. Vocês querem que eu conte para vocês o que acontece no final do mês? Eu não sei você, professora, mas o meu já é no meio do mês mesmo. Pois é, acertou. Acertou. O meu vai até o dia 20 por ali, ele não consigo levar. E depois, não adianta ter promoção, não vai adiantar. Veja? Então, isso que precisa entender, né? E as análises de investimentos, aqui, então, essas aqui são umas análises mais profundas, que já é mais para bancos, essas coisas, né? Que quando a gente vai pedir, quando eu digo a gente, é que eu sou gaúcha e italiana, tá? Me desculpem já. Quando se vai num banco, ele pede um balanço, uma DRE, não sei o quê, eles pedem um monte de coisas. Eles não pedem todas essas análises aqui, ó. Eles não pedem. Mas eles têm fórmulas e tal, isso daqui, o capital de giro, os indicadores, esses indicadores aqui eles têm todos, tá? Aí eles lançam no sistema dele, o sistema lança, ó, análise de investimento, bom, essa empresa aqui, capacidade zero de pagamento pelo balanço, né? Aí o que eles ficam? Eles ficam te pedindo mais um documento, e mais um documento.
e ficam te deixando em análise, até você enjoar. Então, isso daqui são as análises que os bancos fazem, análise de investimentos, né? Eu quero investir, aí em bolsa de valores também se faz essa análise de investimentos, né? Então, a gente pega as carteiras de ações, que estão as que mais crescem, as que menos crescem, são análises mais profundas, tá? Então, isso aqui eu particularmente quase não uso, mas, enfim, eu tenho que mostrar para vocês que elas existem, tá? Eu trabalho mais com essas aqui são mais palpáveis, essa aqui já entra mais nas questões de bolsa de valores e na parte de investimentos de bancos que eles pedem e eles fazem essas análises, tá? Deixa eu ver quantos tem na sala de aula para ver quantos vão perder nota. Nossa, foram embora quase todos. 2, 4, 5, foram embora quase todos. Oh, my God. A Sharon foi embora também já? Não, tô aqui, prof. Ah, tá bom. Então, vamos lá. As datas das avaliações também eu já não tenho ainda, ou não olhei no site, vocês já devem ter olhado, eu não olhei. Horário, participação, também você já sabe, né? Aí, o que nós vamos ver nessas análises também? Nós precisamos entender o regime de caixa, regime de competência. Vocês estão lembrados da diferença de regime de caixa e regime de competência? Sim. O caixa é só quando entra no caixa, você registra, e o de competência independe do pagamento, né? Exatamente. A maioria das empresas usam o regime de competência. Tá? Então, quando a gente for fazer as análises, aqui também precisa deixar uma observação em algum lugar se a empresa é optando pelo regime de caixa ou regime de competência, certo? Aí, os conceitos e benefícios de marginal, custo marginal e benefício líquido. Isso daqui está na ementa de vocês, mas eu sou bem sincera, isso aqui entra mais numa outra disciplina, mas enfim, eu vou passar para vocês porque está na ementa, tá? A liquidez, o que é? Os índices de liquidez que a gente trabalha, né? Aí a gente vai começar a dividir o ativo circulante pelo passivo circulante e faz a análise, né? Então, isso se chama de índices de liquidez, quer dizer, o quanto eu tenho por exemplo, assim, se eu pegar o meu ativo circulante é onde eu tenho, faço dinheiro rapidamente, ou são minhas receitas rápidas, né? Que é o conceito que nós temos imediato. E o passivo circulante é nossas contas que a gente tem imediatamente, ok? Se confere? Sim ou não? Sim, o circulante é o rápido, né? Então vamos lá. Então, quando eu faço esse índice de liquidez do ativo circulante e passivo circulante, eu posso verificar que, por exemplo, para cada R$ 1 que eu tenho de ativo, eu tenho quantos de passivo ou vice-versa, né? Então, se eu tenho um índice de liquidez, me der 1,5, por exemplo, meu ativo me der 1,5, significa que para cada R$ 1 que eu tenho de contas para pagar, me sobra 50 centavos, ok? Tá? Lembra daquele comparativo que eu falei lá antes? Tá bom, tá bonzinho, eu consigo pagar as contas e sobrar um trocadinho. É como se fosse assim, ó, chegou o final do mês e sobrou uns trocadinhos, certo? Ou se der 0, significa que eu recebo R$ 1 e gasto R$ 1. Ou a pessoa ganha R$ 1.000 e gasta R$ 1.000. Chegou agora, hoje somos 24, chega agora o dia 28, recebeu R$ 1.000 e dia 28
tinha 999,50 gastos, tinha 50 centavos no bolso e foi lá e comprou as últimas coisas que tinha do dia. Terminou, ficou 0 a 0, tá? Ou também pode ter acontecido de chegar o dia 28 e sobrou R$ 50. Ok, virou o mês com R$ 50 no bolso. Muito bem. Pagou todas as contas do mês e sobrou 50. Então, está com um índice de liquidez, pouquinho, está conseguindo sobrar um pouquinho de dinheiro, tá? Isso se chama o índice de liquidez. Indicadores de liquidez, liquidez corrente, liquidez imediata, liquidez... Então, aqui tem vários indicadores também que a gente vai calcular depois, tá? Então, isso depois a gente vai calcular cada indicador, cada um deles tem um nome de indicador, mas a gente chama indicadores de liquidez. Liquidez corrente, liquidez imediata, todos eles têm um nome, então isso se chama de indicadores, certo? Mas a gente vai, assim, até o final do nosso semestre, a gente vai trabalhar tudo isso. Então, eu não quero que vocês se assustem, que a gente não vai trabalhar tudo isso numa aula só. Isso aqui é muito conteúdo mesmo, é muito. E, assim, pode parecer que seja tudo muito fácil, mas na hora que vocês começarem a praticar, vocês vão ver que não é tão fácil assim. Só que vocês precisam acompanhar. E quem não lê o material, que não acompanha a aula e que não pedir as coisas como eu vou fazendo, vocês vão ficar extremamente perdidos. Certo? É uma matéria muito fácil e, ao mesmo tempo, difícil. Se você perder os conceitos iniciais, se foi. Então, isso aqui é a análise das demonstrações contábeis. Depois que eu fizer todos aqueles, todos aqueles cálculos, eu vou fazer uma análise dessas demonstrações contábeis. Aí que eu vou dar uma espremida nos números. Eu vou fazer essa análise, eu vou começar a escrever, eu tenho que escrever os resultados. Escrever, literalmente escrever. Escrever o que os números falaram. Só que eu vou falar com números e escrita. Cada número vai representar tal situação, e eu vou ter que escrever esses indicadores. Essa análise, isso aqui, por isso que se chama análise das demonstrações contábeis. Eu estou analisando elas. E esses indicadores aqui são os resultados, né? Quando eu fizer isso aqui, eu vou chegar, os indicadores da empresa foram esses, esses e esses e esses. E, no final, análise vertical e análise horizontal é todos aqueles cálculos que a gente fez, que a gente faz planilhas e planilhas e planilhas, tá? A gente faz análise vertical, análise horizontal. Então, eu já digo para vocês e já vou pedindo para vocês, procurem balanços para vocês terem, vão olhando, e tenho para vocês que eu vou precisar que vocês façam planilhas para a gente poder trabalhar as análises, tá? Porque senão vocês vão só ficar escutando, vocês não vão conseguir aprender. Então, eu me lembro que quando eu era no quadro, eu sempre levava os balanços e eu ia fazendo todos os passos de um por um, ia fazendo, e as pessoas iam praticando, tá? Até chegar nessa parte aqui completa. Tá? Aí, quando a gente chegava fazendo todos esses relatórios, estava pertinho da segunda prova, terminando o semestre. Alguma dúvida em relação aqui? A princípio, não, professora. Tá tranquilo? Tá. Então, análise das demonstrações financeiras. Tenta avaliar principalmente a lucratividade e o risco da empresa. Então, vamos lá, análise das demonstrações financeiras, a lucratividade e o risco da empresa. O que seria essa lucratividade? A empresa está dando lucro, está dando prejuízo. Eu falei para vocês, me perdoem, porque agora não estou lembrada, se na penúltima aula eu estava fazendo uma perícia, falei? Não sei, que eu não estava na última aula, prof, mas... Semana passada não tinha, foi na outra. Que a empresa, houve uma separação de casal e eles eram sócios, tá?
E aí a pessoa, uma das pessoas foi comprar a parte da outra, né? E ele disse: não, não quero só o capital social, eu quero a participação da empresa. E aí lá ficaram brigando, né? E aí o juiz me chamou para fazer a perícia, para fazer o cálculo, para avaliar o fundo de comércio e para avaliar a empresa. Eu fiz todas essas análises que eu mostrei ali para vocês antes, né? Dos últimos 5 anos da empresa. Deu 18 páginas de relatórios. Só de relatório escrito, tá? Sem contar as planilhas. A lucratividade da empresa nos últimos 5 anos foi só prejuízo e risco, tá? Então eu fiz todas aquelas análises para chegar ao final e dizer que não tinha, ia calcular o quê? Não tinha estoque, e aí fiz todas aquelas projeções, todos aqueles cálculos de um por um, vocês tentem imaginar a quantidade de planilhas que deram, de cálculos, né? Então, fiz uma análise das demonstrações financeiras, tive que justificar tudo pela literatura, quais eram os índices adequados ou não, e aí eu provei que a empresa estava em processo de falência desde 2010, né? Que se eles tivessem feito isso, eles teriam percebido que a empresa estava num processo de falência já. E que nos últimos 3, 4 anos ela teve uma empresa pequena, quase 300 mil de prejuízo. Aí o juiz, eu tô louca para ver o fim disso daí, mas demora muito tempo. Só falta o juiz mandar dividir os prejuízos também, né? Eu quero dar risada. Que a pessoa teria ganhado, tinha pegado só o capital social dela, tinha investido, ia ganhar muito dinheiro ainda. Então, esse que é um dos objetivos também que a gente faz essa análise. Então, o administrador financeiro examina algumas relações entre diversos itens das demonstrações e expressões sobre a forma de índices financeiros. Aí a gente pega que esses índices financeiros é o caixa, o banco, as aplicações financeiras, né? E aí a gente começa a ver o risco da empresa. Qual é que é o risco que ela tem? Qual é a probabilidade dela ir à falência, né? E a gente começa a ver, aí começa a ver os empréstimos, aí começa a entrar os empréstimos aqui de curto, de longo prazo, entra tudo nessa parte aqui, a gente começa a analisar e começa a verificar isso. A análise das demonstrações permite ao administrador financeiro avaliar o desempenho passado e a posição financeira atual da empresa no exercício, fazendo uma retrospectiva, né? E aí pode ser feito um projeto desempenho e a posição financeira futura e exercícios, né? Uma prospectiva. Se tivesse sido feito tudo isso antes, podia ser feito um projeto de desempenho e uma posição financeira, alguma coisa, algumas medidas poderiam ter sido feitas. Que, por exemplo, como eu fiz análise vertical, eu fui percebendo onde estava o problema lá interno, né, dentro deles, já desde o começo, e aí eu fui vendo que o problema se repetia ano após ano na mesma conta, só que as pessoas não tinham isso, não era feito isso. E aí, o caminho final, né, e aí eu cheguei para a empresa e eu disse, bom, eu não sei por que você está com esse negócio aberto ainda, né, sinceramente, porque com todo esse prejuízo, eu fechava e ia gastar dinheiro viajando, se é para ter prejuízo, né, mas a gente, cada um, mas é um negócio de família e tal, sim, então vai ficar dilapidando o patrimônio da família porque é um negócio de família? Não, né? Acho que não dá. Então, isso daqui são para essas questões que a gente faz. Eu sou apaixonada por essas coisas. Os usuários dessas demonstrações financeiras podem encontrar dificuldades em responder às questões sobre a lucratividade e o risco de uma empresa, com base nas informações brutas fornecidas pelas demonstrações. Isso pode encontrar dificuldades, porque nossas informações brutas, o que é?
você tem que ir abrindo elas, né? Então, por isso que às vezes a gente diz assim, eu preciso desse balanço aberto, eu preciso desse balanço mais detalhado, eu preciso das demonstrações, eu preciso a DRE, eu preciso ir abrindo essas coisas para mim e entrando dentro da empresa e conhecendo. Porque não se pode avaliar a lucratividade da empresa, por exemplo, olhando apenas o lucro líquido. O lucro líquido, aí tudo bem, deu lucro líquido. É necessário que o lucro líquido seja comparado com o ativo total ou com o patrimônio líquido. E aí, aqui tudo bem, o patrimônio líquido dessa empresa nunca mudou, né? O capital social nunca alterou. Então, como é que eu vou comparar algumas coisas? Então, tem que fazer essa comparação. Então, aonde tu faz essa comparação com o lucro líquido e o patrimônio líquido? Eu não tenho o lucro bruto, as informações brutas aqui, eu não tenho como, eu tenho que ir abrindo, eu tenho que ir limpando, eu tenho que ir vendo essas questões aqui, fazendo os mínimos detalhes, tá? Então, o lucro líquido é aquilo que tu, depois que você pagou tudo, é lucro líquido. Pagou imposto, pagou isso, pagou aquilo, aquilo lá é lucro líquido. E aí, você está investindo o lucro líquido, está investindo o teu lucro na empresa, está colocando ele no teu patrimônio, está aumentando o teu patrimônio ou está diminuindo? Que horas vocês têm ali? Deixa eu ver aqui. 9h32. Tá, os índices ajudam a análise das demonstrações financeiras, porque eles resumem os dados contidos nas demonstrações de forma conveniente, fácil de entender, interpretar e comparar, né? Quando eu disse assim para vocês que vocês precisam ter um balanço não, eu preciso que vocês tenham balanços de uma empresa de, no mínimo, uns 5 anos, para a gente poder, quando a gente for fazer essas análises comparativas, a gente poder comparar um período com o outro, senão não vai adiantar, tá? Senão a gente não vai conseguir fazer essas questões. Então, eu sugiro a vocês, eu sei que às vezes as empresas de vocês não querem fornecer, porque acham que é dados que não podem divulgar, e uma série de coisas. Então, entre no site da Bolsa de Valores, algumas coisas, nos jornais de final de ano, tem os que publicam seus balanços, já vão pegando, já vão olhando, já vão recortando e já vão digitando nas planilhas de vocês aqueles dados exatamente como estão lá. E aí a gente começa a fazer essas análises, tá? Então, de forma fácil de entender, interpretar e comparar, porque quando eu vou comparar, eu tenho um ano de 1,20, um exemplo, né? Cresceu 1,20, no outro 1,10, no outro teve um decréscimo de 2,8. Bom, não adiantou ela crescer 1,10, 1,20, outro teve um decréscimo, que às vezes é melhor ela ter uma continuidade, que seja ela uma linha tênua, do que ter altos e baixos, né? Se tem altos e baixos, também tem alguma coisa que não está legal. Não sei se vocês já estão estudando economia, com certeza vocês já devem estar vendo isso também, né? Então, considerados os dados considerados isoladamente, fora de contexto, os índices fornecem poucas informações. Então, se for analisar somente um índice, ele não vai te dizer nada. Então, por isso que a gente precisa analisar. Se eu vou pegar um balanço, eu tenho que analisar todo ele, não adianta eu pegar só uma conta. Eu tenho que avaliar todo o balanço do ano todo, todas as contas, de uma por uma. Aí eu pego o ano anterior, faço o mesmo tipo de análise, então eu vou fazendo um comparativo, é um histórico, não adianta eu pegar só os números lá, fechados. Eu preciso entender os meandros que tiveram ali no meio, aqueles detalhes que não foram observados ou que foram deixados de lado, que daí foi cortado o cafezinho, foi cortado
uma série de outros itens lá que não tinham tanta importância ou que nem tinham relevância nessas análises, quando vocês vão fazer, e foi mantido alguns índices, algumas coisas que eram extremamente relevantes e que eram onde estavam alterando alguns fatores de rentabilidade dentro da empresa. Por exemplo, aqui, ó, um retorno sobre o patrimônio líquido igual a 8,6 indica um desempenho satisfatório. Após calcular os índices, o administrador financeiro precisa compará-lo com algum padrão. A lista a seguir fornece vários padrões possíveis, né? Então, aqui, o que eu preciso? O índice de planejamento para o período, o mesmo índice durante o período anterior da mesma empresa, o mesmo índice de uma empresa semelhante na mesma indústria, ou, né? O mesmo índice médio de outra empresa na mesma indústria. Então, não adianta eu dizer que isso aqui, olha, aqui, ó, tá bom, mas tá bom o quê? Né? Então, nós temos que ter algum padrão, tá? Então, eu vou parar por aqui, porque tem muito assunto para vocês. E tudo isso aqui está no arquivo lá para vocês. Nós vamos ter várias aulas. Então, o que eu preciso de vocês? Que vocês deem uma olhada nisso, que vocês venham para a aula e para nós trocarmos ideia, para nós discutirmos isso. E agora eu tenho 15 minutos que nós vamos ficar aqui falando sobre essas questões aqui, tá? E sobre os balanços. Mas, ó, eu tenho 3 alunos, eu acho que é os mesmos do ano passado, que são os que me acompanham até o final da aula, tá? Os outros já estão perdendo nota. Vamos lá. Me digam o que vocês acharam. Foi muito conteúdo hoje? Parece bastante coisa, né, professora? Mas se a gente for vendo ao longo do semestre, daí eu acho que é mais tranquilo. Eu só fiquei meio assustada, assim, porque parece que tem que fazer bastante conta. Sim, tem bastante conta. Sim. Então, isso você já sabe. Calculadora vocês vão precisar em todas as aulas, não adianta vocês se sentarem ali sem calculadora, porque não vai resolver, tá? Tem bastante cálculo. Deu para ter uma ideia, diz a Aline. Só uma ideia, Aline? Você não tinha lido o material, tá certo. Professora, eu, na verdade, não fiquei em dúvida porque a senhora não chegou a mostrar para nós, sabe? Basicamente, só uma parte dos balanços ali, sabe? Mas o que eu vou analisar detalhadamente se fosse analisar para fazer um empréstimo, para fornecer um crédito para uma empresa nesses balanços? O que você iria olhar? Isso. Você iria olhar os índices financeiros, que é a capacidade de pagamento, né, que você tem. Esse a gente sempre, no caso, eu sempre analiso pelo faturamento da empresa. O Você trabalha em banco? Você trabalha em banco? Sim. Você analisa o quê? Então vamos lá, Iago. Eu analiso pela movimentação em conta corrente, né? A maioria das vezes. E outras situações pelo faturamento da empresa, sabe? Mas eu tenho dúvida em questão do balanço. Qual é a parte que eu analisaria no balanço? Claro que o caixa é uma das funções que eu vou analisar. Mas o restante, o que eu conseguiria tirar de proveito, no caso? Tá, assim, respondendo a tua pergunta rapidamente, o índice de lucratividade dela é um fator determinante, o faturamento não é fator determinante, tá? Porque o faturamento dela não significa lucro. Eu posso faturar 3 milhões e ter 2 milhões e 900 de despesas. E só de custos, entende? 2 milhões e 900 de custos. Aí eu tenho, nesses outros 100 mil que me sobra, eu tenho que cobrir todos os investimentos necessários dentro da minha empresa. Eu tenho que cobrir todas aquelas contas que eu tenho, que não é custo, porque custo é diferente de despesas, né? E eu tenho impostos para pagar, eu tenho uma série de coisas para fazer, eu tenho manutenções para fazer.
e aí você entende que o faturamento não é um fator determinante, e sim, um deles é a questão de lucro líquido, mas não só o lucro líquido, é a questão histórico da empresa, de lucro, dessa questão que tu falou. O faturamento não é um fator determinante. O faturamento as empresas podem inventar. Tá entendendo? E aí, ao lucro líquido, tu não tem como mexer nele, porque daí o lucro líquido você já pagou tudo que você tem de custos e de despesas. Certo. Tá. E outra questão é os investimentos, se a empresa está investindo em capital na própria empresa. É outra questão que é muito relevante verificar a questão dos investimentos. E é relevante isso, tá? Então, assim, como você falou mesmo hoje, agora que tu falou assim, foi muito boa a sua colocação. Eu tinha um cliente, que não tenho mais, que, olha, não foi fácil para me livrar dele. Porque ele hoje, assim, por alto, ele me deve uns 30 mil de honorários, tá? E eu já sei que não vou receber nunca. Para a Receita Federal, ele deve sem juros, sem nada, mais de 1 milhão. Ok? E ele me diz assim, mas eu faturo, na época, ele dizia, eu faturo 500 mil, eu faturei 1 milhão, é o meu faturamento. Daí eu dizia, quanto você tem de lucro? É 1 milhão. Aí, não, isso é teu faturamento. Então me diga assim agora, porque a gente sabe que as empresas, às vezes, elas fazem alguns... Cambalacho. Que o contador nunca fica sabendo a verdade, né? O contador nunca fica sabendo a verdade. Aí eu digo, tudo bem, então tu me diga assim, ó, tu me disse que no final de semana, eu disse para ele, tu me disse que no final de semana você vendeu 380 mil, entrou 380 mil no teu caixa. Foi isso que você me disse. Ok. Tá certo? Certo. Quantos boletos você tinha para pagar na segunda-feira? Ai, mas eu acho que dava uns 500 mil. Então, você teve... O teu lucro foi 380 mil? Ou você faturou 380 mil? Então, tá me entendendo, Gabriel? Tá me entendendo que você não teve lucro de 380 mil. Então, agora tu me diga, ó, vamos botar 380 mil, eu disse assim para ele, todo final de semana, então, ok? 380 mil todo final de semana. Dá tanto por mês. E qual é a média dos teus boletos por mês? Dá tanto. Ele nunca cobria os boletos. Mas ele tinha esse faturamento. Certo, entendi, professor. É complicado, né? E também tem um detalhe, que isso também ele me falou. Daí eu perguntei para ele, com que dinheiro você comprou um apartamento de cobertura? Com que dinheiro você comprou o carro que você anda? Com que dinheiro você comprou aquela chácara que você tem lá, não sei aonde, que parece um hotel fazenda? Ah, não tem nada. Comprou da onde? Só me diga isso. Ah, mas eu estou com medo. Como é que eu faço para tirar aquilo do meu nome? Porque eu estou com medo que a Receita Federal me tome. Não, mas aquilo lá é dela. Tu não pagou imposto? Se ela te tomar, é dela. Tu não pagou imposto. Me diga que tu pagou. Tu deve 1 milhão sem ter correção. Quanto vale a tua chácara? Ah, vale uns 2 milhões, 2 e pouco, tá? Da onde saiu isso? Né? Então, questões assim precisam ser analisadas, tá, Iago? Então, assim, precisa... mas a maioria dos bancos pedem isso, o faturamento, certo? Com rara exceção, eles pedem DRE, balanço dos últimos exercícios, DRE,
E hoje foi um banco que me pediu alguns indicadores financeiros que eles pediram na hora e queriam que eu levasse até as 3 horas. Eu disse, não vou fazer isso só semana que vem. Não é assim, eu tenho outras coisas para fazer. Mas o cliente quer uma liberação de empréstimo. Bom, tudo bem. Você quem sabe quer liberar, libere. Mas as análises eu te entrego semana que vem. Mas foi muito boa a tua colocação, tá, Iago? Não, tranquilo, professor. É só uma dúvida em questão, porque quando eu fiz o meu técnico, eu não cheguei a fazer o estágio dentro da contabilidade, sabe? Não fez? Não fiz, daí foi uma coisa que eu não consegui ter conhecimento, aprofundar conhecimento nessa área, sabe? Aham. Não, mas aí você consegue, Iago, você é bem estudioso, bem aplicado, você pega a literatura dessas de análises e tal, e tu vai vendo assim como é muito bom pegar. Eu sou apaixonada por isso, tenho vários livros ali também, eu não posso entrar numa livraria e ver livros assim que eu acabo comprando porque eu às vezes não consigo nem ler, né, todo, mas eu tenho essas coisas para. E aí ainda mais você que trabalha nessa área, é bem interessante. Essa área, livros de análise, de demonstrações financeiras, essas coisas, você que trabalha em banco, é bem interessante essa literatura. Certo, professor. E a Aline está aqui desde as 7h30 hoje, Aline, minha fiel aí. Como é que tá, Aline? Firme? Ficou assustada, Aline, com tudo isso? Um pouco? Oh, my God! Não se assuste, tá? Então, providenciem balanços e vão arrumando aí, já vão digitando que vocês precisam, eles digitados em planilhas de Excel que a gente vai precisar usar, tá? E os 5 anos de balanço, né? É os 5 anos de balanço, prof. 5 anos de balanço que ficou assustada ali, né? Professora, Hum. eu fico assustado pela teoria, o cálculo até que não me assusta, a teoria Não, me mas a complica. teoria, quando vocês começam, é tudo por passo, sabe? É tudo por passozinho, vocês vão. Eu não vou jogar tudo isso para vocês. Então, por isso que eu já coloquei todas essas lâminas para vocês ali irem olhando, lendo, e a gente vai tirando as dúvidas e a gente vai longe com elas aí, tá? Então, tudo que eu passei ali hoje, a gente vai longe para ir passando para vocês, certo? Então, a gente já vai começar a fazer alguns cálculos, mas é tudo assim por passinho, né? Não se preocupe que não tem como, não tem. Ninguém vai aprender. Por exemplo, a gente vai aprender, por exemplo, a fazer a análise horizontal, ok? Aprendi. Depois eu vou aprender, eu vou ensinar vocês a deflacionar os balanços, porque os balanços precisam ser deflacionados ou inflacionados, concordam? Porque a gente Sim, precisa, né? Eu preciso inflacionar o balanço ou deflacionar. Eu posso parar de compartilhar. Eu preciso inflacionar o balanço ou deflacionar, porque tem a inflação. Então, para mim, trabalhar com números reais, eu preciso sempre tanto eu posso inflacionar o balanço passado ou deflacionar o anterior. Então, eu também vou ensinar vocês a fazerem isso, certo? Então, por isso que vocês precisam digitar o balanço no Excel, que a gente vai precisar de colunas entre um ano e o outro, e vai precisar de várias colunas entre um ano e o outro, tá? E a gente vai aprender, primeiro a gente aprende a análise vertical, que é a mais fácil. Ok, estamos tranquilos com a análise vertical, eu já sei analisar, já sei interpretar o que é isso. Ok, vamos para a análise horizontal. Já sei fazer análise horizontal, passo toda ela. Vamos fazer umas análises de índice 2, ok, estamos ali, aprendemos. Vamos começar a calcular alguns, né? Ok. Aí aprendi a fazer análise horizontal.
Agora vou aprender a deflacionar o balanço inflacional. Daí a gente chama de fazer análise real. Aí a gente vai ver a diferença entre a análise pura e crua, sem fazer uma deflação de balanço, e fazer ela inflacionada ou deflacionada. Ok, estamos craque em fazer análise vertical, fazer análise horizontal, tanto deflacionada como inflacionada. Agora nós vamos começar a calcular os índices de liquidez. Aí, calcula o índice de liquidez, a gente aprende, tem a teoria, o que esse número significa, o que ele significa. É bem fácil, bem tranquilo. Mas só que tem que acompanhar todas as aulas, tem que ler um pouquinho também. Melhor assim? Sim, professora. Oh, my God, assim ficou melhor, né? Então tá. Então, se vocês não têm nada de dúvidas, ou todas, eu lamento, vocês vão ter que ler bastante, então, e semana que vem a gente volta, ok? Ok, professor. Boa noite. Boa noite, Aline. Obrigada por estarem aí comigo até o final, ok? Até a semana que vem. Tchau, tchau.